Olá, meu amigo e minha amiga, aqui mais uma vez o professor Cristiano Fonte. Professor Cristiano Fonte com uma dica rápida e objetiva para você. O tema que vamos tratar hoje é modo de escala de tonalidade menor, tá bom? Espero que você tenha analisado antes o modo maior. Para quê? Para que você tenha uma base para poder tratar do modo menor, tá? Primeiro ponto que você tem que ter em mente é que a escala menor é uma escala diatônica, tá? Cuja principal característica é o que? É o intervalo de terça menor, tá? Então, quando nós falamos de escala modo menor, fique ligado na terça, tá bom? Você vai ter ali um intervalo de terça menor. Por exemplo, você que já estudou minha aula, já analisou o intervalo e já deu uma olhada na minha dica sobre intervalo, tem que saber intervalo de primeira, intervalo de segunda, intervalo de terça, para você ter maturidade para quando você for analisar qualquer escala, qualquer acorde, você saber ali diferenciar o que é o maior, o que é o menor. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o intervalo que você tem ali que vai caracterizar a escala do modo menor, tá? Primeiro ponto, antes de falar da escala menor, já antecipei e falei sobre o modo menor, o intervalo menor, eu queria falar sobre o grau modal, tá? O que é o grau modal? Professor, modal, modo, olha só, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Você, quando for fazer a sua prova, eu sempre direciono minhas aulas aí, independentemente se você vai fazer um concurso ou não, mas eu gosto de direcionar minhas aulas para quem vai fazer concurso, tá? Porque é algo que na hora da prova o aluno ele fica meio nervoso. Então, gente, pensa sempre o seguinte, às vezes, quase sempre, na própria pergunta você consegue digerir ali e interpretar a pergunta e já alcançar um caminho para a resposta. Vou dar um exemplo. Grau modal. Grau. O que são graus na música? São as identificações das notas dentro de uma escala. Então, grau modal, ele quer saber o quê? Quais são os graus que vão determinar o modo da escala. Então, o modo é o que? É a maneira com que a escala vai se comportar. Então, nós temos o modo maior e o modo menor. Então, se você fala de grau modal, você sempre vai ter terceiro grau, sexto e sétimo grau, tá? Então, terceiro, sexto e sétimo. Professor, sétimo não tem não, porque eu estudei Maria Luísa e ela não fala do sétimo. Porém, Borromeo Mede, o mestre Borromeo Mede, fala sobre o sétimo grau, tá? Então, coloca aí, se na prova aparecer de acordo com Maria Luísa Prioli, terceiro e sexto, vai estar lá terceiro, sexto e sétimo. Se ele mencionar Maria Luísa, não coloque o sétimo grau, porque ela não menciona. Borromeo menciona? Menciona. Então, vá na questão em que ele mencione, tá bom? Só um detalhe. Professor, mas se um fala e o outro não fala, tá errado? Não, ele apenas se omite, tá? Não quer dizer que está errado. Uma dessas situações. E tem outras situações também. Mas isso aí é um outro caso à parte. Bom, grau modal. Terceiro, sexto e sétimo grau. Tá? Você, pelos graus, o grau modal vai te dar a característica, o que caracteriza a escala. No grau modal você vai ouvir falar um termo, variável e invariável. É aí que está o bizu. Variável. O que é algo variável no português? É algo que vai poder ser modificado, variável, e invariável, que não se modifica. Então, gente, pense sempre, não esqueça disso. Terceiro grau invariável. O terceiro grau modal não vai variar.
Ou seja, se você tem um modo menor, terceiro grau é a nota menor, ou seja, vamos comparar duas escalas, tá? E aí eu já vou falar o termo para você, escala homônima. Não estou falando de escala relativa, que é o tema da aula hoje. Cuidado com esse termo homônimo e cuidado com esse termo relativo, tá bom? Então, o que é uma escala homônima? Escala homônima que tem o mesmo nome, porém modo diferente, tá bom, gente? Modo maior, modo menor. Exemplo, Dó maior e Dó menor. Então, nós vamos, eu queria dizer para você que a escala do modo menor é uma escala independente do modo maior. Nós apenas utilizamos o modo maior para comparar e você verificar ali os graus modais da escala. Então a gente estava falando aí sobre o homônimo. Homônimo, mesmo nome e modos diferentes. Então, se você comparar o modo maior com o modo menor, você de cara você vai verificar o terceiro grau de Dó menor, né? Dó menor é uma terça Dó, Ré, Mi bemol, tá? Só estou fazendo essa comparação agora, mas daqui a pouco a gente vai entrar no tema da dica. Então, Mi bemol terceiro grau, porque eu preciso falar do modo dos graus modais. Mi bemol, tá vendo? Vai ser sempre Mi bemol. Não vai poder mexer na terça. Gente, a terça vai caracterizar sua escala menor. Dó maior, por exemplo, escala de Dó maior, Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, terça maior. Menor, Dó para Ré, tom, Ré para Mi bemol. Por quê? Dó menor é relativo de Mi bemol. Mas como assim, professor? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Então, por que estou falando de que é invariável? Porque o terceiro grau é modal invariável. E o sexto e sétimo grau são variáveis. Por quê? Se você analisar a escala primitiva, ou que a gente chama de escala de Lá menor natural, vamos dar exemplo aí da escala menor natural, que é Lá menor, tá? Se você for analisar ela, você vai ver o seguinte: o sexto grau e o sétimo grau podem ser alterados. No primitivo não vai ser, porém no harmônico e no melódico sim. Está aí a resposta, porque é variável, tá? Então grave essa dica aí. Graus modais, terceiro, invariável, não vai receber alteração, vai continuar sendo Mi bemol. Sexto grau é variável, grau modal variável. E sétimo também. Por quê? Por causa da escala harmônica menor e melódica menor melódica. Menor harmônica, menor melódica. Ponto. Vamos agora entender um pouco sobre aqui é modo maior, porque a terça da escala é maior. O terceiro grau, repetindo, modal é maior. Você tem uma terça maior. Em contrapartida, você também tem uma sexta maior. Olha o sexto grau aí também modal, dando modo da escala maior. Professor, por que modo menor? Modo menor é uma escala que a gente tem como relativa do modo maior, tá? Lá menor. Seu sexto grau do modo maior, ele já vai te dar a colinha. Lembre-se, quem é a minha escala menor? Se te perguntarem qualquer escala do modo menor,
Quem é a escala do modo menor de Sol maior? Basta você contar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Sol, Mi menor. Entendeu? Então, eu vou dar um macete, mas antes a gente tem que entender que o sexto grau vai ser a sua escala, vai ser a sua relativa menor da tua tonalidade, da sua escala do modo maior, sempre. Como você já sabe, outra coisa que você tem que pensar e não pode errar pense sempre na armadura de clave do modo maior. Lembra que eu falei a sequência? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si para sustenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Professor, não aguento mais. Você sempre fala Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. E eu sempre vou falar. Por que isso? Porque você tem que assimilar isso aí. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Por quê? Porque se alguém perguntar para você assim, professor, qual é a escala relativa de Mi maior? O professor Cristiano me ensinou, é o sexto grau de Mi contando com a tônica. Então, olha só, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que você tem que lembrar que Mi maior tem 4 alterações. Fá, Dó, Sol, Ré. Olha o Dó sustenido aqui. Mesmo que você queira, eu estou querendo errar, você não vai conseguir. Por quê? O Dó é sustenido, então não pode ser Dó menor. Tem que ser Dó sustenido menor. Tá bom? Então, toda vez que você for analisar sua tonalidade relativa menor, for comparar a escala relativa com a escala maior, lembre-se, a armadura de clave da escala do modo menor é a mesma do modo maior. Então não pode ter alteração nenhuma. Porque lá é Dó, aqui vai ser, lá é Dó sustenido, mas aqui é Dó natural, não tem como, tá? Então a nota é alterada, pense na armadura de clave. Bom, vamos mais uma aqui, Fá maior. Quem é a escala relativa de Fá maior? Da forma que eu expliquei e da forma que os autores explicam, é o sexto grau, não é? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, relativo de Fá maior é o Ré menor. A armadura de clave de Fá maior tem o quê? Tem uma alteração. E quem é? Lembra? Si bemol. O Ré é natural, então é Ré menor. Bom, nós já entendemos a forma teórica. Agora vamos à técnica, vamos à dica. A dica é o quê? A sua relativa do modo maior estará sempre uma terça menor abaixo. Sempre. Vamos lá? Dó maior. Quem é relativo de Dó maior? Escala relativa de Dó maior. Tem que ser modo menor. Dó, Si, Lá. Dó para Si meio. Si para Lá um tom. Uma terça menor. É melhor você pensar uma terça do que você contar uma sexta, não é? Então, basta pensar 3 notas contando com a tônica inferior e você já vai ter o seu modo menor. Por exemplo, escala relativa, ou sempre que a gente falar em escala, estamos falando de tonalidade, tá bom, gente? Sempre que falar de escala, a gente está falando de tonalidade. Por quê? Porque quando você fala de tonalidade, lembre-se que o que é tom é a afinidade que todas as notas de uma escala têm com a tônica. Então a gente está falando de escala e tonalidade, estamos falando da mesma coisa. Então quem é relativo de Si maior, escala relativa de Si maior, pensa uma terça. Claro que você vai contar uma sexta para conferir depois.
A hora que você for fazer o exercício, a sua mente pode te enganar. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, sua mente também, na hora lá, muita adrenalina, muita coisa, pode embolar. Então, use a terça, mas confira com a sexta. Então, falei de Si maior, não é? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Opa, Sol. Sol. Fá, Si maior tem quantas alterações? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Opa, Sol sustenido aqui. Então, sexto grau, Sol sustenido menor. Vamos usar a terça descendente menor? Vamos lá. Si, Lá, Sol. Si pro Lá, Tom. Lá pro Sol, Tom. Opa, eu preciso de uma terça menor, que tem um tom e meio. Sol sustenido. Bom, então, agora que você já aprendeu, você tem que exercitar. Não adianta assistir a aula do professor Cristiano e ficar... tem que estudar, tem que pegar, você tá lá, ficar criando exercícios mentais para isso. Pegar o papel, fazer também. Buscar sempre estar praticando. Porque quanto mais você praticar, mais você vai conseguir atingir aí um objetivo, que é o quê? É chegar na hora da prova e gabaritar essa prova. Bom, já falamos então de como se descobre, a dica é como você descobre, como que você encontra o seu relativo menor, tá? Agora, vou falar de mais um ponto importante aqui para a gente não deixar passar em branco, tá? Que é o quê? Escala do modo menor. A escala do modo menor, existem três formas. Quais são? Grava, P, H, M. Primitiva, harmônica e melódica. Primitiva, ela tem a armadura de clave. A harmônica também e a melódica também. Qual é a diferença, professor? Simples. A escala primitiva, mesma coisa. Ela vai subir e descer com as mesmas alterações. Escala harmônica, falando da escala harmônica. Bom, quando você tem execução do modo primitivo da escala menor, você tem ali, no sétimo grau, você não tem a caracterização da sensível. Lembra que você tem o quê? Sétima da sensível no modo maior, não é? Então você precisa de ter uma atração. Por isso que a gente fala de sensível, sensibilidade. Então você tem um intervalo de tom. Para que haja essa correção por causa da entoação e por causa dessa sensível, o que você faz? Você coloca uma alteração ascendente no sétimo grau. Então, a alteração ascendente no sétimo grau. Eu não falei aqui sustenido. Por que eu não falei? Porque se a escala for de bemol, a sua alteração ascendente vai ser um B quadro para desfazer o bemol. E, por conseguinte, você vai fazer uma alteração ali, acontecer um intervalo onde vai ter uma alteração ascendente. Cuidado, gente, com isso, tá? A gente sempre escuta uma alteração ascendente só sustenido. Não, lembre-se, qual é a alteração que tem duplo efeito, sobe e desce, é o B quadro. Só para relembrar isso aí. Então vamos lá? Então continuando aqui, você coloca uma alteração ascendente no sétimo grau. O que acontece com o sétimo grau? Ele se torna sensível, tá? Então alteração ascendente no sétimo grau. Em contrapartida, aconteceu um probleminha aí. Sexto para o sétimo, agora você tem um intervalo de segunda aumentada. Preciso comentar sobre isso, sobre essa segunda aumentada aqui, porque por causa dessa segunda aumentada vai surgir a escala menor melódica. Então, alteração no sétimo grau, escala harmônica na subida e na descida. Escala harmônica para gravar, alteração ascendente no sétimo grau, na subida e na descida. Bom, professor, e aí? A escala
melódica, menor melódica. O porquê da escala menor melódica? Gente, quando você tem a sua construção da escala primitiva, você tem uma entoação que tem um pouco de dificuldade. Agora você resolveu com a harmônica, não é? Então, resolveu o problema. Só que, quando você colocou uma alteração ascendente no 7º grau, o que aconteceu? Segunda aumentada do 6º para o 7º. Então, você coloca o quê? Uma alteração ascendente no 6º grau. 6º grau, alteração ascendente. O que acontece? Você resolveu o problema, o probleminha ali daquela segunda aumentada. A entoação ficou bem melhor, tá? Então, você tem escala menor melódica. Só que você, na subida, você tem uma alteração, uma entoação bacana. Agora, na descida, você não vai ter. Então, o que a gente faz? Sobe com alteração ascendente no 6º e no 7º grau, menor melódica, né? E desce normal. Ou seja, você altera, coloca um B quadro para você desfazer essa alteração. Então, qual é a característica do modo menor melódico? Alteração ascendente no 6º e no 7º grau. E na descida desce normal, desce como era antes no modo primitivo, tá? Então, só para você poder fixar isso aí, tá? Não se esqueça, a alteração ascendente não quer dizer que é sustenido. Por um acaso vai ter que ser sustenido nas escalas que não tem sustenido no 6º e no 7º, ou um harmônico no 7º grau. Se for bemol, você vai ter que botar um B quadro para você caracterizar a alteração ascendente. Lembra, você tem um bemol aqui. Se você bota um B quadro desfaz, o que ele faz? A nota volta ao seu estado que era anteriormente. Porque você botou um bemol, ela desceu meio. Botou um B quadro, ela subiu. Se você tem um sustenido aqui, ó, a nota é natural. Botou um sustenido, ela subiu. Botou um B quadro, ela desceu. Então, você observa que o sustenido, a alteração é ascendente. Quando tu bota um B quadro, ele desce. A nota desce. Então, esse é o ponto, chave aí do B quadro. É a única alteração que tem dupla função. Bom, reforçando aqui o modo menor, observe que quando eu falei sobre a questão dos graus modais variáveis e invariáveis, observe o que aconteceu. Então, na menor melódica, o que aconteceu com o 6º e 7º grau? Eles são variáveis, graus modais variáveis. Tema que cai em prova, graus modais variáveis, 6º e 7º. Por quê? Porque eles variam. Você vê lá que na primitiva não tem nada, não é? Perfeito, primitiva poderia ser considerada ali até invariável, né? Só que quando você vê que eles variam, né, de acordo com o modo da escala harmônico e melódico, tá? Então eu acredito que aqui a gente já conseguiu aí pegar o gancho para poder começar a fazer a construção das escalas do modo menor. Para finalizar, vamos aí utilizar uma ferramenta que a gente já utilizou no modo maior, que é o ciclo das quintas, gente. Também serve para o modo menor perfeitamente, ciclo das quintas. Então, se você tem lá menor, como é que você vai descobrir a próxima escala do modo menor? Lá, Si, Dó, Ré, Mi menor. Tá vendo, gente? Mi menor. Então, contei uma quinta justa. Professor, não sei o que é a quinta justa, então vai estudar intervalo, menino novo. Tem que estudar. Uma quinta justa, olha para minha mão aqui, já está te falando já, com a minha aula que eu ensinei, uma quinta justa tem 3 tons e meio. Então, se você contar sempre uma quinta justa no sentido horário, você vai ter todas as escalinhas do modo menor partindo de Lá menor. E se você contar o inverso? Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá? Então, Lá, Sol, Fá,
Mi, Ré. Olha aí, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Uma quinta justa descendente. Você tem o quê? As relativas menores de bemóis, tá? Então você está vendo que a mesma ferramenta que a gente utiliza no modo maior, a gente também pode utilizar no modo menor. Para a dica não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui, tá? Deixo aqui o meu reforço quanto à questão de praticar. Não basta você só ficar escutando, você tem que praticar. Então, construa todas as escalas do modo menor e também das escalas teóricas, tá? Um abraço a todos e vamos estudar!